Olá, Gustavo Freitas falando. Nessa segunda aula eu vou te contar um dos maiores segredos de quem trabalha com Google AdSense. Não é bem um segredo, mas é a chave para ter sucesso com um blog que mostra anúncios do Google AdSense. Você precisa trabalhar com blogs de micronicho. Nada de blog genérico, que tratam de tudo quanto é assunto. Você deve direcionar seu foco para um micronicho. Quando comecei, meu primeiro blog era um blog genérico. Eu falava de tudo o que queria. E deu certo por um tempo, pois naquela época a concorrência era menor e conseguia ranqueamento no Google mesmo sem muito conhecimento. Mas rapidamente entendi que seria muito mais prático ter vários blogs, tratando cada um de um nicho. Os chamados blogs de nicho. Cheguei a ficar conhecido como especialista em criação de blogs de nicho, mas novamente houve uma evolução no mercado e consegui acompanhar, e agora trabalho apenas com blogs de micronicho. Fique tranquilo, vou te explicar o que é e como trabalhar com um ou vários, se você quiser. O que são blogs de micronicho? Gosto de explicar isso fazendo uma analogia. Vamos lá. Você quer criar um blog para falar sobre sua paixão por carros? Divulgar novos carros que são lançados? Mostrar seu conhecimento sobre carros de todas as marcas e assuntos relacionados? Isso é um blog de nicho. Para ser classificado como um blog de micronicho, você precisa abordar apenas um assunto. Pelo menos na minha definição de blog de micronicho. Então, se eu fosse criar um blog de micronicho dentro do nicho carros, poderia escolher um dos assuntos abaixo. Falar sobre uma determinada marca, Fiat, Ford, Nissan, etc. Falar sobre um determinado veículo, Palio, Versa, Corolla, etc. Falar sobre a solução de problemas do nicho. Como comprar um carro usado, como escolher uma marca de carro, como financiar seu primeiro carro, etc. Eu gosto de focar na terceira opção, e investir na solução de problemas, pegando um dos problemas relacionados e a partir dele chegar a outros que estejam no mesmo micronicho e buscar escrever artigos que resolvam esses problemas. É assim que tem funcionado para mim há anos e também para os meus alunos. Como encontrar micronichos sem concorrência? Com a técnica mencionada anteriormente, utilizo 3 métodos para chegar a micronichos sem ou com pouca concorrência e assim conseguir me posicionar bem nos mecanismos de pesquisa e conseguir muitas visitas. Método tradicional. Esse é o método que todos utilizam para chegar a palavras-chave que tenham buscas no Google e conseguir entrar em nichos grandes, mas geralmente muito concorridos. Eu tenho alguns truques aqui para conseguir usar esse método para garimpar alguns tesouros aí com pouca concorrência. Esse método ele é baseado na ferramenta de palavras-chave do Google AdWords. Uma rápida pesquisa aí na internet e você vai encontrar assim, muitos vídeos, artigos, tudo falando, mostrando como utilizar a ferramenta de palavras-chave do Google. Só que é o seguinte, no início eu era assim, eu usava o método tradicional, mas eu acabei desenvolvendo 2 outros métodos que eu vou falar para você daqui a pouco, o método Start e o método Ads, e hoje eu inverto, eu começo por esses métodos e quando eu chego lá no método tradicional, eu já tenho uma informação privilegiada que me ajuda a garimpar melhor os micronichos. Método Start. Criei o método Start quando comecei a entender o poder de se usar blogs de nicho e depois aperfeiçoei o método para blogs de micronicho. Ele consiste em procurar em revistas e outras fontes por assuntos que podem vir a se transformar em blogs de micronicho com grande audiência e pequena concorrência. Eu procuro usar o método Start justamente para fazer aquela situação de olhar fora da caixa. Então, muitas vezes, alguns alunos, algumas pessoas mais próximas que conhecem alguns blogs de micronicho que eu criei recentemente, sempre me perguntam, Gustavo, como é que você teve essa ideia? A primeira coisa para você usar o método Start é você sair do computador. Não, peraí, como que eu vou achar um micronicho fora do computador? Eu preciso estar na frente do computador. Negativo. Sai do computador. Vai andar.
eu encontro muitos micronichos caminhando, andando de carro, observando o que está acontecendo à minha volta, observando os problemas que as pessoas têm no dia a dia, mas principalmente o método Start está voltado para você ir numa banca de revista e dar uma visão geral nos nichos que tem ali. Certa vez uma pessoa que foi editora de revista por vários anos, ela me disse uma coisa que eu guardei para mim, e a partir daí eu comecei a desenvolver o método Start, que para que uma revista ela não dê prejuízo, não é lucro, para que ela não dê prejuízo, ela tem que vender pelo menos 20 mil exemplares em cada tiragem. Então, se tem uma revista falando sobre determinado assunto, é claro que tem pelo menos 20 mil pessoas procurando por aquele assunto. Tá? Então, ainda mais quando as revistas são de grandes empresas, grandes editoras aí já experientes. Você pode ter certeza que tem muita gente. E se você chega na banca de revista e vê que em um determinado nicho tem 5, 6 tipos de revista diferentes falando sobre o mesmo assunto, é bom que você se interesse por aquilo. Por exemplo, você chega, falei sobre carros aqui, você chega na banca de revista e você vê que tem muitas publicações sobre carros. Então você sabe que tem um público grande ali. Ah, Gustavo, então o nicho de carros é interessante, mas é um nicho muito concorrido. Então você precisa procurar um assunto ali dentro. Você precisa procurar um micronicho ali dentro que ainda seja muito procurado, mas que tenha pouca concorrência. E geralmente as matérias, as reportagens, elas vão te dar essas ideias. Então é bom que você compre alguma dessas revistas, ou até, se é esse o nicho que você quer trabalhar, ou até mesmo que você... algumas dessas revistas no site oficial delas, elas deixam você fazer o download, por exemplo, das revistas de um ano atrás. Então você pode dar uma olhada ali naquelas matérias e por ali começar a rascunhar alguns problemas, porque geralmente as reportagens ali, elas vêm para resolver algum problema. Você pode começar a rascunhar alguns problemas relacionados àquele assunto, para que depois você faça pesquisas aí no método tradicional. O método Ads é outro método que eu criei para encontrar micronichos com grande audiência, mas dessa vez utilizando as redes sociais principalmente. Tá? Ele está totalmente, na verdade, baseado no Facebook, mas claro, pode ser usado também para outras redes sociais, principalmente redes sociais de nicho. Se você nunca ouviu falar em redes sociais de nicho, dá uma pesquisada sobre isso. Eu já escrevi um artigo sobre isso em várias redes sociais, mostrando que tem redes sociais para tudo quanto é nicho que você pensar. Dois dos meus maiores blogs de micronicho hoje, na verdade os dois que mais me rendem, eles foram encontrados usando esse método. Tá? Um método que eu criei há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E possui cerca de 90%, olha só, 90% das visitas desses blogs que mais me rendem no Facebook, com Google AdSense, elas são do Facebook, tá? Gerando um grande lucro aí no final do mês para minha conta do Google AdSense. Esse método, o método Ads, ele vai me mostrar micronichos que podem render com tráfego pago ou com tráfego gratuito, mas vindo do Facebook. Então, nesses dois blogs também eu invisto muito em Facebook Ads. Por isso que eu coloquei o nome desse método de método Ads. Eu uso muito a questão do anúncio pago. Então, eu consigo construir uma audiência muito grande no Facebook para esse micronicho. Tá? Eu tenho 4 ou 5 páginas de fãs que eu criei do zero nesse micronicho. E eu foco todo esse público, eu volto todo esse público aí para esses dois blogs de micronicho. E esses dois blogs, eles representam aí hoje quase 60% dos meus ganhos com o Google AdSense. E com isso eu quebro até um paradigma que muitas pessoas falam que o tráfego do Facebook não é bom para blogs com Google AdSense. Pelo contrário, eu consigo rentabilizar muito bem esses dois blogs, tanto com tráfego orgânico, publicando nas minhas páginas de fãs, que eu consegui que elas ficassem bem grandes, como também pagando anúncios. Eu gasto em torno de 20 a 25 reais por dia com alguns anúncios para mandar tráfego. E geralmente eu consigo esses cliques a 1 centavo.
e tem me dado um resultado muito legal mesmo. Tá? Então, eu testo, novamente uma coisa de olhar fora da caixa, então em vez de você ficar preocupado... E o interessante é que esses 2 micronichos, eles praticamente não têm buscas no Google, olha só. Então, se eu fosse só para o método tradicional, eu teria desistido desses 2 micronichos que são muito bons para mim hoje. São os melhores que eu tenho. Tá? Mas quando eu olhei fora da caixa, saí dessa questão de tem que ser Google e fui para o Facebook. E eu tive excelentes resultados com isso. Tá? Então eu vejo muitas pessoas que conseguem encontrar bons micronichos, que se investissem nas redes sociais teriam um bom retorno, mas que ficam preocupados apenas em investir no Google e não conseguem ter resultados. Focar na solução de problemas e não no problema. Vamos lá, você descobriu aí o seu micronicho, né? Eu utilizo os 3 métodos acima para encontrar novos micronichos. Mas uma coisa é essencial para mim, no meu negócio, tá? E isso é uma coisa que desde quando eu criei meu primeiro blog veio comigo. Eu preciso focar na solução de problemas e não no problema. Você não vai criar um blog para apontar problemas, e sim para apontar soluções para os maiores problemas do micronicho em que você atua. As pessoas estão na internet em busca de soluções. Se você entregar o que elas querem, suas chances de sucesso são imensas. Agora tem um exercício para você, presta atenção. Eu quero que você coloque em prática o que eu te falei até agora, para você não esquecer. Então peço que pegue uma folha de papel, ou até mesmo abra aí um editor de texto, se você quiser, no computador, e escreva 3 nichos que você gostaria de atuar. Eu vou dar um exemplo aqui. Carros, viagem e vida saudável. Agora, relacione 3 problemas desses nichos. Então, eu relacionei como exemplo, carros. Como comprar um carro barato? Você pode ver que eu vou colocar todos em forma de pergunta. Então, é assim mesmo que tem que ser. Como se as pessoas estivessem te perguntando, tá? E depois você vai escrever artigos solucionando esses problemas. Como comprar um carro barato? Como financiar meu primeiro carro? Novo ou usado? Como medir o custo-benefício? Viagem. Quais as melhores praias do Brasil para turistas? Qual o custo de uma viagem para o Nordeste? Como viajar com pouco dinheiro? Vida saudável. Quais os alimentos mais saudáveis? Como se alimentar de maneira saudável fora de casa? Toda fritura é prejudicial à saúde? Você vê que quando você coloca dessa forma, é como se a pessoa estivesse te perguntando. Então você só vai relacionar aqui perguntas que ou você sabe responder ou que você sabe que você pode ir atrás de um conhecimento para poder resolver. Esse exercício vai revelar os nichos que você gosta de trabalhar. E eu acho isso muito importante. Você, principalmente o seu primeiro blog, você trabalhar algo que você gosta ou entende. Se você não souber 3 problemas do nicho, recomendo que você mude de nicho. Eu prefiro sempre trabalhar com algo que eu gosto ou entendo, pois já saio na frente da concorrência logo de cara. Lembra aqui do método Start e do método Eds. Eu saio na frente da concorrência porque eu já tenho as ideias, isso está na minha cabeça. Ou eu já vivo aquele problema, ou as pessoas que estão à minha volta vivem. Então, eu saio na frente, em vez de eu ficar paradão lá no método tradicional. Como é que eu faço mesmo? Poxa, o que eu vou pesquisar? Que tema que eu vou... Eu já saio na frente e já venho com sacadas bem lá na frente mesmo. Depois que eu faço esse exercício acima aí, eu faço ele quando eu quero encontrar um novo micronicho, eu começo a fazer pesquisas no método tradicional para verificar a quantidade de pesquisas que tem cada problema aí que eu destaquei. Enquanto eu faço as pesquisas, eu vou descobrir novos problemas. E muitas vezes, eu crio um blog sobre um problema que nem fazia parte da minha relação inicial. Interessante, né? Então, você vai deixando as ideias fluírem. Você não, eu vejo muitas pessoas que... não sei qual nome que eu dou para o meu blog. Como assim, que nome? Isso não é importante. O importante é sobre o que o seu blog vai tratar. Tá? Então, muitas vezes, tem alunos que me fazem perguntas e eu falo assim, olha... você poderia me perguntar o que você quiser se você está fazendo a pergunta errada. Então, procure orientar as pessoas também para saber fazer as perguntas da maneira correta. Claro que muitas vezes eu chego ao nicho inicial usando o método Start. Então, agora quando você passar em frente a uma banca de revistas, tá? Próxima vez que você passar em frente aí na sua cidade, em frente a uma banca de revistas, lembra de mim e entra. Entra na banca. Dá uma olhada nas revistas. Quanto mais publicações sobre um assunto, maior o público que aquele assunto possui.
Olhando as capas, tá, já dá para ter ideia de alguns problemas do nicho. Você pode anotar ali o nome da revista, depois chegar em casa, pesquisar aí na internet, entrar no site, se você não tiver dinheiro ou não quiser comprar aquela revista. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Vamos ficando por aqui. Essa aula ficou um pouco maior do que a outra. Na próxima aula eu vou te mostrar outro segredo bem guardado pelos blogueiros que trabalham com Google AdSense, que é como encontrar os melhores posicionamentos para anúncios do Google AdSense e assim você vai aumentar os seus ganhos. Com alguma dúvida, basta deixar abaixo aí no espaço reservado a comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Ficando por aqui, até a próxima aula.